Boa noite, amados, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um tema de estudo para meditarmos na palavra. E o tema que Deus me colocou no coração é as profecias bíblicas se cumprindo. Eu queria fazer uma pequena introdução. Biblicamente, estamos no final dos últimos dias. E existem muitos cristãos que acreditam sinceramente no Senhor e aguardam ansiosos o seu retorno. Se olharmos em Apocalipse 22:12, acompanhe comigo. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo o que tem feito. Palavras de Deus. O Senhor Jesus profetizou: eis que cedo venho. Ele nos prometeu que voltaria nos últimos dias. E vai voltar. Está próximo. Muito próximo. Então vamos ver algumas profecias sobre a volta de Jesus, cumpridas e outras quase finalizando, quase se cumprindo. Vamos começar então pela primeira, que foi a restauração de Israel. A gente vai falar sobre 5 profecias aqui. Então a primeira, a restauração de Israel. Mateus capítulo 24, de 32 a 33, ó. Vamos ler sobre a figueira. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora são vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Palavras de Deus. Como todos, nós sabemos que a figueira, cujas folhas brotam, é uma referência à restauração de Israel. Lembrando que Israel foi restaurada em 14 de maio de 1948, né? Não existe mais nenhuma profecia bíblica para a volta de Jesus. Israel se tornou nação em 48, era vamos dizer assim, o único impedimento para a volta de Cristo. Então, de lá para cá, o Senhor pode vir arrebatar a igreja a qualquer momento. Essas escrituras nos dizem que quando virmos Israel restaurado, o Filho do Homem estaria à porta. Já passaram-se 70 anos desde a restauração de Israel como nação. Já foi 70 anos. Então, essa profecia se cumpriu e a qualquer momento o anjo pode tocar a trombeta e nos encontraremos com Cristo nas nuvens. Segunda profecia, a aparição de guerra, fome e terremotos. Em Mateus capítulo 24, de 6 a 8, vamos ver o que Deus fala para nós aqui, ó, relacionado ao segunda profecia. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores
de parto. Aqui botei alguns exemplos assim bem abreviados, porque são muitas as catástrofes, e eu coloquei aqui pra gente, ó. Os desastres que têm ocorrido no mundo inteiro em anos recentes estão ficando cada vez mais severos. Terremotos, enchentes, secas, incêndios, fome, surtos de doenças ocorrem com frequência e são generalizados. O mundo está num estado turbulento, atos violentos, ataques regionais, ataques terroristas ocorrem com frequência, cada vez mais se agravando. Outro exemplo, há alguns acontecimentos recentes. 2015, gripe aviária. Quem não lembra da gripe aviária, né? Foi descoberta em 16 estados norte-americanos. Pior surto em 30 anos. Estou falando 2015. O da Covid agora, né? A gente vai chegar lá, já vai passar isso aqui. Ainda em 2015, um terremoto atingiu 8,1 na escala Richter em Nepal, matando 9.000 pessoas e ferindo 22.000. Entre 2015 e 2016, Paris, Bruxelas, Nice sofreram múltiplos ataques terroristas. 200 pessoas morreram. 2016, Índia experimentou sua pior seca em 40 anos. 300 milhões de pessoas lutando para encontrar água suficiente para beber. 2017, fortes nevadas que ocorreu uma série de avalanches ao longo da fronteira entre Afeganistão e Paquistão, morrendo mais de 100 pessoas e afetando 2.617 famílias diretamente, totalizando 15.702 pessoas. Outra aqui, abril de 2017, enchentes e deslizamentos causados por chuvas atingiram a Colômbia, matando 316 pessoas e 103 desaparecidas. 2019, coronavírus apareceu em Wuhan, na China, se espalhou para todo mundo. Estamos aí, né? Vivendo essa realidade. 2019 para 2020, incêndios na Austrália, quem não lembra, né? Mataram mais de 1 bilhão de animais. Ainda na Austrália, 2020, o continente foi atingido por uma chuva torrencial, uma das piores, todo ano tem, e ela vem cada vez mais avassaladora. 2020, enchentes na Indonésia, deixando dezenas de milhares de pessoas desabrigadas. Ainda em 2020, erupção do vulcão nas Filipinas. A pior infestação de gafanhotos na África, também em 2020. Terremotos de 6,4 na escala Richter em Jiangxi. E a lista continua. As profecias vindas do Senhor estão se cumprindo. São as profecias bíblicas. A terceira profecia: o evangelho será pregado em cada canto do mundo. Mateus 24, 14. Vamos ler aqui, ó. 24, 14. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. O que podemos extrair daqui, ó, dessa profecia? Significa que quando o mundo inteiro tiver ouvido o evangelho do Senhor, Jesus Cristo, Cristo virá. Quando o Senhor Jesus foi pregado à cruz e completou sua obra de redenção, o Espírito Santo começou a guiar os discípulos. Quem são os discípulos? São os que, na época, nele cria, como Senhor e Salvador. Então, a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você torna-se um discípulo, um multiplicador, um formador de discípulo. Então você está apto, através do Espírito Santo dentro de você, de pregar o Evangelho, de levar as boas novas aos sedentos, aos que estão perdidos. Essa é a nossa tarefa por amor a Cristo. Então aqui, voltando, os discípulos, né?
sua obra de redenção, o Espírito Santo começou a guiar os discípulos, né? Os que creem em Jesus como Senhor e Salvador, para que dessem testemunho do Senhor Jesus. Desde então, o Evangelho é disseminado através de canais como rádio, internet, livros, panfletos evangélicos, evangelismo, etc. Né? Tem várias maneiras de fazer seu evangelismo, seja ele individual, é você mesmo, ou coletivo, né? ou pela mídia, para chegar o Evangelho a todos. Então, a passagem clara aqui em Mateus é que o Senhor virá buscar a igreja até que última pessoa ouça o Evangelho, que alguém pregue para ela. Aí sim ele vem e arrebata a igreja. Então, terceira profecia. A quarta. A iniquidade se multiplicará e o amor dos cristãos, dos crentes, esfriará. Será que está acontecendo isso já? Mateus 24:12. Vamos ler. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Palavras aqui de Deus. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Então, atualmente, a iniquidade ela está aumentando no mundo da religião, infelizmente. Os desejos das coisas do mundo estão ganhando forma no coração de muitos cristãos. Estão se moldando ao mundo. Mesmo que alguns pareçam ter uma crença fervorosa, eles continuam a seguir as coisas do mundo. A cobiça de riquezas está amplamente difundida entre os crentes. Alguns entram de cabeça no mundo dos negócios, outros se enraizam em suas fábricas produzindo e se ocupando em fazer dinheiro a todo tempo. Lembra quando o teu tempo está totalmente para o mundo, vai acontecer o inverso de você com Deus. Se você está dispondo de toda a tua energia, todo o tempo, você tem 24 horas, mas 18 horas você está o tempo inteiro para produzir dinheiro, vai ser difícil você ter uma comunhão com Deus. Então a tendência é você estar longe dele. E aí quem que cresce? O espírito deste século, que é o inimigo, que é o diabo, que é o maligno, que é o que mais ele quer, é te envolver dentro dos teus próprios desejos para você não buscar a luz, Jesus, o Espírito Santo. Muitos cristãos crentes não pensam em trabalhar para o Senhor e vivem nos emaranhados mundanos. Muitos pregadores, seja ele pastores, já estou falando na atualidade, tá? Na realidade, que já vem de anos, ó. Pastores, presbíteros, líderes, os que são chamados, né, para falar à frente, né, o evangelho genuíno, verdadeiro, o evangelho onde prega a santidade, a renúncia, né, que fala diretamente do pecado, da profundidade. Isso aí tá muito raso, tá muito escasso de se ver. Por que eu estou falando isso? Porque os pregadores, eles estão pregando, estão se concentrando apenas em explicar conhecimento bíblico e teorias teológicas, em vez de pregar as palavras do Senhor. Não dão testemunho do Senhor, nem o exaltam. E não levam os cristãos, os crentes, a buscar entender a vontade de Deus, do Senhor. Né? Consequentemente, o que acontece? As ovelhas, as pessoas, os ouvintes, se distanciam cada vez mais do Evangelho, da verdade, das boas novas, de Deus.
Aí eu pergunto para você, existe alguma diferença entre as igrejas de hoje e o templo no fim da Era da Lei? No fim da Era da Lei, só para vocês terem resumidamente, os sacerdotes eles faziam sacrifícios pobres. Pobres. E o templo se transformou em um mercado. Qual que é a diferença de lá para cá hoje? O que estão hoje pregando? A maioria, infelizmente. Prosperidade, cura, ter. Só se fala disso. E aí, quando se fala em evangelho em profundidade, são poucas as igrejas que realmente pregam o evangelho genuíno, que é aquele que você escuta a pregação e você sai transformado, e você sente, você chora, você vê o tamanho da transformação que você precisa ter, porque testificou no teu coração, o Espírito Santo falou. Esse é o evangelho, não do que você quer ouvir. E tem muita gente entrando na igreja para ouvir o que a carne está querendo ouvir. Aí pega esses pregadores que também estão com o mesmo probleminha daquele que precisa ouvir a verdade. Então, amados, os sacerdotes faziam sacrifícios pobres e o templo se transformou em um mercado. Então essa profecia bíblica, podemos dizer que foi totalmente cumprida. Vamos para a quinta profecia, aparição de falsos cristos e falsos profetas, também nos dias de hoje. Marcos 13:6 e Mateus 24:24 fala muito bem dos falsos cristos, os falsos cristos e falsos profetas, né? Vamos ler aqui Marcos 13:6. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Mateus 24:24. Porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção. Eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Deus está nos salientando aqui, está nos exortando, né? Se atente. Essa é a quinta profecia. O Senhor profetizou que quando ele retornasse nos últimos dias, falsos cristos e falsos profetas têm aparecido um após outro. Quais as características de um falso Cristo? Vamos ver. A primeira, só consegue realizar alguns sinais e maravilhas pregando falácias que parecem ser verdadeiras, mas que na verdade são falsas para enganar pessoas. São totalmente desprovidos da verdade. Segundo, apenas Cristo é a verdade. O caminho é a verdade e a vida. Apenas Cristo pode nos mostrar o caminho e nos prover com a vida. Mateus 14:6. Terceiro, esse é o princípio fundamental para distinguir falsos cristos do Cristo verdadeiro. Vamos ver esse terceiro aqui. 4. Com as palavras do Senhor como nosso fundamento, não precisamos ter medo de sermos enganados. Nós temos Cristo, é o fundamento, é a rocha. E para concluirmos, chegando ao final, amados, o Senhor Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Lucas 11:9, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Mateus 5, versículo 3 e 8, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E agora, entendemos agora que todas as profecias referentes ao retorno de Jesus foram cumpridas e estão se cumprindo. Como então você
deve acolher o retorno do Senhor Jesus? Faço essa perguntinha para você. Como então você deve acolher o retorno do Senhor Jesus? O Senhor, Ele é fiel, contando que cultivemos um coração que busca com sinceridade. Então, amados, chegamos ao fim de de uma meditação, e que Jesus Cristo nos ajude você em cada vez mais entender, te dar toda a visão de reino, todo o plano da salvação, todo esse processo que está próximo do fim, do arrebatamento da igreja, que você esteja inserido no plano da salvação. Em nome de Jesus. Fique com Deus e logo voltaremos. Deus abençoe.